Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Diário Espiritual. Nós que estamos nesta manhã de segunda-feira, dia 29 de janeiro, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja contigo. Estamos já nas primeiras horas do nosso dia, e como é que você viveu essa manhã? Foi na graça de Deus? Você já fez a sua oração hoje? Já apresentou a Ele o seu pedido? Se não o fez, vamos fazer junto conosco no nosso programa. Faça agora a sua intenção, para que durante todo o programa, Deus vai aí abençoando, já entrando na sua casa, no seu coração, e te ajude a viver de fato essa graça que Ele deseja para todos nós. E hoje nós vamos conhecer a vida de mais um santo e também meditar a palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus vai expulsar demônios. E as pessoas não compreendendo o seu ministério também vai expulsar Jesus da região deles. Mas no primeiro parte do nosso programa, vamos então conhecer a vida de São Nolasco. São Pedro Nolasco, devoto da Santíssima Virgem. Desde pequeno, São Pedro Nolasco já dava sinais de sensibilidade com o sofrimento alheio. Foi crescendo numa vida de oração e penitência e caridade ativa. São Pedro Nolasco sempre buscou viver aquilo que está na Palavra de Deus. Desde pequeno, um homem centrado no essencial, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem devoto da Santíssima Virgem. Tendo terminado seus estudos humanísticos e ficando órfão, herdou uma grande herança. Deparando-se com o sofrimento de muitos cristãos feitos escravos, ele deu toda a sua herança para o resgate de 300 deles. Mais tarde, fez o voto de castidade, pobreza e obediência. Foi quando nasceu a ordem dedicada à Santíssima Virgem das Mercês para resgatar os escravos, ir ao encontro daqueles filhos de Deus que estavam sofrendo incompreensões e perseguições. Peçamos a intercessão desse santo para que estejamos atentos à vontade de Deus e ao que Ele quer fazer através de nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir na vida de São Nolasco, ele foi um homem que sempre foi sensível ao sofrimento dos mais fracos, dos mais necessitados. Ele foi um homem de oração, penitência e de contemplação da palavra de Deus. Daí, com certeza, é de onde vinha toda essa sensibilidade para com o sofrimento alheio das outras pessoas. Que também nós possamos entrar nesse espírito de oração para sensibilizar o nosso coração para fazer também a vontade de Deus. Ele que herdou uma grande herança, mas doou tudo isso para ajudar as pessoas. Que o nosso programa hoje, a nossa vida de oração desse dia, nos ajude a ter um coração que faça a vontade de Deus, que o nosso coração também seja sensível, como o de São Nolasco, para que possamos, assim também, ajudar as pessoas mais necessitadas. Eis, com certeza, o grande desejo de Deus. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, assim como esse santo de hoje rezava, contemplava a Deus, e com certeza ele tinha a palavra de Deus diante dos seus olhos. Por isso, vamos também nós meditar a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Mas antes, vamos invocar aquele que realmente vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. Clamemos, chamemos o Espírito Santo para que ele abra os nossos corações e mentes para ouvirmos a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora sim, então vamos meditar a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gadarenos.
Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava em meio aos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido com seu perfeito juízo, e aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entrando, disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir a palavra de Deus. Nós que percebemos Jesus fazendo uma obra maravilhosa na vida daquele endemoniado. Mas antes eu lhe pergunto, você conseguiu entender esse texto? Você realmente prestou atenção nas ações que nele aconteceu? Qual é o versículo que mais te chamou a atenção nesse texto que você acabou de ouvir? Então vamos novamente remontar o texto e já vamos refletindo a palavra de Deus. No primeiro momento nós vemos que o homem sai de um cemitério. Quem mora no cemitério? São os mortos. Então, ou seja, o evangelho de hoje vem mostrar que aquele homem, mesmo vivo, mas ele já vivia uma situação de morte, porque o espírito do mal estava levando aquele homem para a morte. É que ele não conseguia viver uma situação de dignidade e de vida. Ele vivia caminhando entre lá os túmulos e se feria com pedras. Olha como o mal ele age na vida de cada um de nós. Aquele homem ferindo-se com pedras é o símbolo da pessoa que usa das situações para se prejudicar, ao invés de usar para se beneficiar, para se tornar melhor, para ter mais dignidade. O mal, ele vem com aparência de bem para que nós possamos fazer atitudes, para que nós possamos nos autoflagelar e também, assim, nos
realmente machucar a carne e a vida espiritual de cada um de nós. Jesus, então, tem compaixão desse homem que estava nessa situação de morte, que vivia uma vida de autoflagelação, que não tinha uma plena dignidade. E Jesus, então, vai até aquele homem, na verdade, é aquele homem que se aproxima de Jesus. E não é ele que fala, mas é o próprio inimigo, é o próprio espírito do mal que reconhece Jesus dizendo: o que você tem a ver conosco, filho do Deus Altíssimo, que é o próprio Jesus Cristo. E aí Jesus, conversando com o espírito do mal e realmente sabendo que Jesus tinha o poder de expulsá-lo, ele quer não ser enviado para os desertos, mas ele quer ficar ali na região mesmo. E pede que Jesus então permita que eles entrem nos porcos. E Jesus então dá essa permissão. Mas antes ele pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: nós somos legião, porque somos muito. Então o mal muitas das vezes ele não tem esse nome. Ele vem disfarçado de bem para assim encantar a cada um de nós. E como nós vimos no evangelho de hoje, então o mal se apresenta como essa legião, que vem com muitas dificuldades, que vem com muitas coisas para nos encantar, e depois que a gente se aprisiona, que a gente está preso a essa realidade, a gente não consegue sair. Aquele homem estava tão forte, como a gente viu no evangelho, que ele conseguia arrebentar até as correntes, mas diante de Jesus, ele não tem esse poder para fazer esse mal. E por isso que o espírito mal do inimigo de Deus obedece, e ele vai então habitar nos porcos. Que nós possamos reconhecer também esse poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos vão embora assustadas, porque nunca tinha visto coisa igual, e espalha a notícia. E toda a região vindo até o encontro de Jesus, muitas pessoas, sabendo da notícia, vêm ao encontro de Jesus. Encontra aquele homem endemoniado, já tranquilo, sereno, sem nenhuma dificuldade, com a sua dignidade devolvida, mas eles estavam mais preocupados com os porcos que se perderam, com o dinheiro que eles perderam, com aquela ação que eles estavam participando ali, mas não se deteve com aquela boa ação que Jesus fez com aquele irmão que tinha recuperado a vida, que não precisava mais de viver essa situação triste, mas sim para estar cada vez mais próximo da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, que também nós possamos sempre nos aproximar de Deus, que Deus vai assim tirando todo esse mal de cada um de nós. Muitas vezes nós temos atitudes que, ao invés de nos promover, de nos ajudar, está prejudicando a cada um de nós. E, aproximando de Jesus, Ele tem a força, tem o poder de expulsar todo esse mal da vida de cada um de nós. Que estejamos sempre próximos da vida de Jesus, que nós possamos nos ajoelhar diante de Jesus e pedir a sua graça, a sua bênção, que nos liberte de todo mal, para que tenhamos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, eu quero convidar a você para que juntos possamos fazer esta oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem
nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, Terço das Mulheres, às 18h50, na Igreja Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após, Terço dos Homens. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Meu irmão, minha irmã, nós ouvimos no Evangelho Jesus curando aquele homem que estava com o espírito mau. Tirou toda a situação de coisa ruim da sua vida. Que você possa, nesse momento, se colocar na presença de Deus e também, com certeza, tudo aquilo que é maligno na sua vida, Deus quer jogar para longe da sua vida. Então, que você possa tomar posse dessa bênção e viver na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.